Aqueles que exerceriam o poder do Estado seriam representantes do público, do povo, sendo a obrigação desses políticos tutelar e cuidar dos interesses e direitos nacionais e não seus próprios interesses. Vivemos em um país em que o governo é considerado democrático, ou seja, do povo e para o povo, mas não temos voz, nossos direitos não são respeitados. Como prova disso, temos o exemplo do direito à saúde e à educação de qualidade, em que somente aqueles que têm condição financeira suficiente para pagar hospitais e escolas particulares têm o direito de frequentar esses ambientes. A condição em que se encontram muitos colégios e estações de tratamento de saúde, sejam elas públicas ou particulares, são péssimas. Mesmo tendo renda, em muitos desses locais não chegam tratamentos sanitários devidos, logo são sujos e impróprios para o uso. Não tem tratamento médico ou, no caso da escola, ensino de qualidade. Tendo isso por base, podemos dizer que nosso país está sendo governado por interesses próprios da autoridade suprema, ou seja, o poder superior. Age por si e não pelo povo. Os representantes da nação, ao invés de tutelarem o interesse público, têm legislado em seu próprio benefício e deixado os verdadeiros titulares do poder, sem uma verdadeira representação do cenário nacional, retirando a própria legitimidade dos poderes. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal impediu a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. A decisão interfere e até diminui o poder de influência nas eleições, as quais podem se tornar mais equilibradas. Contudo, ainda existem diversos modos e meios de o sistema permanecer tal qual se encontra. Os nossos representantes ainda possuem diversas formas de perpetuarem-se no poder. Massa de manobra. São pessoas que permitem ser enganadas pelos falsos governantes, como os que ganham benefícios do governo e votam neles só por causa disso, sem se importar se o governo é bom para o país. O desrespeito aos direitos humanos estão visíveis tanto na realidade brasileira quanto internacional, apesar de todo o avanço da humanidade nessa área. A desigualdade marca o cotidiano, desmascarando o direito violado. Sua visibilidade, porém, parece não provocar estranheza ou indignação na população como um todo, pois os que mobilizam são apenas alguns setores da sociedade. O povo realmente espera, precisa e deseja tudo aquilo que temos direito. Melhoria na saúde pública, ensino de qualidade, um decente tratamento de esgoto e segurança. E também é esperado pela população. Fim da extrema pobreza, convivência harmônica entre os povos, igualdade social, além de promover o desenvolvimento socioeconômico, infraestrutura e urbanização. A Lei da Ficha Limpa, fruto da iniciativa da população brasileira, determina a inelegibilidade por 8 anos de políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação, entre outros critérios. Medidas devem ser tomadas para efetivamente fazer valer os direitos humanos? Bom, vamos lá. Direitos humanos só se é garantido se você tiver uma política efetiva de combate às desigualdades sociais. Senão, não tem como você pensar em direitos humanos sem combate às desigualdades sociais. Aí, entendendo as desigualdades sociais, né, como essa estrutura social pelo qual a gente vive, em que se tem pessoas que estão em estado de miséria. Como é que você pode pensar em pessoas em estado de miséria e direitos humanos? Então, enquanto você tiver uma sociedade, que a sociedade reproduz as desigualdades sociais, você não tem como você ter uma política de direitos humanos. Então, primeira coisa, uma política efetiva de combate à pobreza, à miséria. Depois, especificamente, uma compreensão da sociedade de que não pode haver concentração de riqueza, nem de lucro, nem de nada disso. Entender que não é uma sociedade de pessoas de mérito, né? Porque... Por que eu estou falando isso? Porque agora está na moda um negócio chamado meritocracia, né? São as pessoas que merecem, que recebem mais do que as pessoas que não merecem. Só que se você for parar para contabilizar, a quantidade de pessoas que não conseguem fazer coisas é muito maior do que as pessoas que conseguem fazer coisas. Aí porque ela não consegue, ela não merece, é isso?
Se uma pessoa que está em dificuldade para resolver qualquer problema, ela não merece. Então são essas coisas que eu acho que a gente precisa repensar para poder, de alguma maneira, fazer uma política efetiva de direitos humanos. Tem muitas coisas que atrapalham as questões efetivas de direitos humanos. Questões religiosas, questões culturais, propriamente ditas. Vou dar um exemplo, né? Com relação a questões de gênero, e você pensar um mundo do Oriente Médio, como é que se pensa a questão de gênero, a questão das mulheres numa sociedade em que ela é absolutamente machista e misógina ao extremo. Ou pensar em alguma coisa referente a direitos humanos com relação à questão da etnia, em lugares como nos Estados Unidos, que hoje está à beira de um presidente que é absolutamente preconceituoso com relação às diferentes etnias. Então você tem vários problemas, ou até mesmo com relação à religião. Primeiro você tem que ter políticas efetivas para diminuir a desigualdade social em questões financeiras, para depois atacando as questões culturais, né? Se der para andar junto, melhor, né? Questões culturais e questões financeiras, né? Entender que as pessoas precisam ter condições mínimas de sobrevivência, que essas condições têm que ser vistas a partir realmente de uma redistribuição de renda, uma redistribuição de riquezas, e, enfim, garantir com que o respeito prevaleça, né? Porque, enfim, o fato de um ser rico ou de ser pobre não retira o status de ser humano, de homo sapiens. Nós somos todos homo sapiens, não tem jeito. Então seria esse o conjunto de propostas que a gente podia pensar efetivamente. Sem combate à desigualdade social, não há como ter uma política efetiva de direitos humanos. Atividades nos interesses humanitários, além da corrupção, influem na economia brasileira. Bom, os impedimentos, de um modo geral, né, os chamados impeachments, eles são, apesar de ser um mecanismo previsto na legislação, ele tem que ser um mecanismo tratado com muito cuidado, porque é uma quebra do princípio democrático, que é um princípio fundamental, que é o sufrágio. Assim, toda a estrutura democrática no mundo ocidental, até mesmo universalmente falando, a democracia, ela se baseia em sufrágios. Então, se eu quiser retirar um governo, eu preciso votar para que esse governo saia. Assim, não é um desejo de um pequeno grupo que pode resolver essa questão. É um desejo que tem que ser da população, do povo. Portanto, um impedimento só seria algo absolutamente legal e compreensível se fosse fruto de um sufrágio, de um referendo. Quando consulta a população, pergunta assim, a população quer que continue o presidente tal, não sei o que, por favor, sim ou não, aí faz sentido. Agora, como foi feito aqui no Brasil recentemente, tanto no Collor quanto agora, é uma ruptura total do processo democrático. Agora é um pouco pior, porque no Collor, nos anos 90, isso era um mecanismo ainda muito recente. Lembrando que o Collor foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura, depois de 25 anos. Então você ainda não tinha muita experiência democrática para entender como é que funcionaria o processo de impedimento. Aí se justifica, entre aspas, essa justificativa, mas ao de agora não se justifica. A Dilma num processo de impedimento que não se justifica. Ela pode ter feito o pior governo do mundo, mas sem a devida consulta popular, se cumpre o processo democrático. Enfim, apesar de ser polêmico, né? Tem gente que vai achar que não, mas enfim, se você vive numa democracia, demos povo, né? Portanto, poder do povo. Se você tem o poder do povo, quem pode legitimar a saída ou a entrada de um presidente é o povo. Então, o Congresso, nesse caso, recentemente, ele extrapolou os limites do seu poder, assim como o Judiciário, e acabaram aprovando um processo de impedimento que me pareceu ilegal. Por isso tem gente que chama de golpe e tal. O que a corrupção tem a ver com isso? Eu acho que o processo de corrupção não é uma novidade no Brasil. Não sei se eu falei isso da última vez, mas se não falei, falo agora. A proclamação da República no Brasil, quando os militares fizeram a proclamação da República, eles disseram que fizeram para acabar com a corrupção. E fizeram um golpe de Estado, né, para acabar com a corrupção. Na década de 30, quando Vargas assume também, em 1930, também era para acabar com a corrupção. 37 era para acabar com a corrupção, 64 era para acabar com a corrupção. A corrupção não sempre não é realidade.
recorrente nas sociedades contemporâneas, não é só no Brasil, tem muita corrupção no mundo inteiro. A corrupção não é uma exclusividade brasileira e também não é a maior corrupção do mundo. E também a gente não está vivendo um maior momento de corrupção no Brasil, né? Mas a corrupção é com certeza alguma coisa importante no sentido de desestabilizar um determinado governo. Se o governo tem uma aparência ou se apresenta, principalmente na mídia, como muito corrupto, isso tem um impacto com relação à aceitação popular do governo, né? A própria aceitação política do governo. Que medidas devem e podem ser tomadas para melhorar nos fatores como desigualdade social, educação e desemprego? Essas são políticas públicas mesmo, efetivas, né? Assim, desigualdade social, você tem que entender que a estrutura desigual com relação à concentração de renda tem que diminuir, então, portanto, você tem que ter uma política efetiva de transferência de renda, e a transferência de renda mesmo. Tem gente que ganha demais e tem gente que ganha de menos. Então você tem que fazer, e tem gente que ganha muito, e tem gente que não ganha nada, no final total miséria. Além da falta de investimentos nos interesses humanitários, já sofremos muitas vezes com roubo de bilhões. Empresários, funcionários e lobistas do Ministério da Saúde desviaram dinheiro público, fraudando licitações para a compra de derivados do sangue usados no tratamento de hemofílicos. Propinas eram pagas para a Coordenadoria Geral de Recursos Logísticos, que comandava as compras do Ministério, e os preços eram combinados antes. Todos os 17 presos já saíram da cadeia. Durante 4 anos, cerca de 24 bilhões de dólares foram remetidos ilegalmente do antigo Banestado para fora do país por meio de contas de residentes no exterior, as chamadas contas CC5. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que as remessas fraudulentas eram feitas por meio de 91 contas correntes abertas em nome de laranjas. A fraude seria conhecida por gerentes e diretores do banco. Foram denunciados 684 funcionários. 97 foram condenados a penas de até 4 anos de prisão. O Estado obteve o retorno de arrecadação tributária de cerca de 20 bilhões de reais. Um dos casos de maior escândalo, cujo ainda está em investigação, foi a Operação Lava Jato, onde foram desviados cerca de 10 bilhões da Petrobras. Neste caso, teve-se como suspeitos Eduardo Cunha, Luiz Fernando Pezão, Lindbergh Faria, Fernando Collor, Renan Calheiros, José Mentor, entre outros. Neste esquema de lavagem de dinheiro, eram pagos a grandes executivos de estatal e outros agentes públicos uma propina. O Ministério Público do Rio investiga uma quadrilha que desviava dinheiro público da saúde, forjando consultas em clínicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, em São Gonçalo. As clínicas geravam um registro de consultas que nunca aconteceram. Os políticos que estavam envolvidos no esquema embolsavam dinheiro. Entre os suspeitos da participação no esquema estavam 3 secretários da Saúde de São Gonçalo. Pelos cálculos do Ministério Público, a fraude chegou a 35 milhões. O Ministério Público do Rio denunciou o candidato a vereador por São Gonçalo, Eduardo Gordo, PMDB, por abuso de suas condições econômicas ao recolher jornais, para tentar influenciar as eleições, impossibilitando que muitos seus eleitores tivessem acesso às informações sobre as acusações contra ele. O pedido foi feito logo depois que os promotores analisaram as imagens que mostraram cerca de 30 homens chegando ao centro de distribuição de jornais, em Niterói, na região metropolitana, e impedindo a circulação dos jornais Extra, do Grupo Globo e o Fluminense. As edições traziam denúncias contra o candidato a vereador. Mesmo assim, ele foi eleito nas eleições com 4.372 votos. Diante dessa realidade, temos as palavras do grande Rui Barbosa, para dizer que, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto gigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.